Agora vamos falar de literatura portuguesa e essa de Queiroz, sem dúvida, é um dos mais conceituados da literatura universal. E também idealizou esse movimento conhecido como realismo. Para conhecer um pouco mais da sua obra, a gente ouviu o professor Luiz Romero, que é apaixonado por literatura de forma geral. E para idealizar um dos pratos presentes na obra do Eça de Queiroz, que é o bacalhau, a gente convidou o chefe Valdir Borim e veja como esse programa está fechando hoje de forma especial. Bom, este programa do Rivanildo traz um tema muito curioso, que é a literatura e a gastronomia. E a mim coube-me o Eça de Queiroz, um dos gênios da literatura mundial, que consta do livro do Harold Bloom, 100 Gênios. São 4 autores de língua portuguesa. Evidentemente, um deles é Eça de Queiroz, que morreu em 1900. E em um século, a obra do Eça de Queiroz chama atenção por muitas coisas. Dentre elas, a gastronomia. E dentro da gastronomia, a culinária portuguesa, o grande destaque é o bacalhau. Seguramente nenhum outro povo tem uma identidade tão forte, marcada pela gastronomia, quanto o povo português. E Eça de Queiroz, em toda a obra dele, que são quase 7.000 páginas, ele leva para dentro da obra dele esse traço fundamental da identidade portuguesa. E há uma cena no romance O Primo Basílio que dá uma completa visão desse prato português. E aqui no Piauí, curiosamente, nós temos 2 pessoas que estão ligadas diretamente ao Eça de Queiroz. Um é o professor Dagoberto de Oeiras, que é um dos grandes conhecedores da obra do Eça de Queiroz. O outro é o médico Fernando Carvalho. E eles 2 eu dedico esses momentos deste programa. Vamos à cena que lá no Primo Basílio, Luiz e Juliana completam com a gastronomia um bacalhau assado. Vamos conhecer. Que tens tu para jantar? Manda-me assar um bocadinho de bacalhau. Meu marido detesta bacalhau, aquele animal. Mas é a minha paixão, com azeite e alho. E como Juliana entrava com bacalhau assado, fez-lhe uma ovação. Bravo! Está soberbo! Tocou-lhe a ponta do dedo, gulosa. Vinha louro, um pouco tostado, abrindo em lascas. Teve então um movimento decidido de bravura e disse: traga-me um alho, senhora. Ah, obrigado, senhora Juliana. Não há nada como alho. Esborrachou em soda do prato, regou as lascas do bacalhau de um fio mole de azeite, com gravidade. Nesta cena do bacalhau, você tem todos os ingredientes da culinária portuguesa em relação a esse patrimônio mundial do povo português, que é exatamente como o escritor traz para dentro da obra dele todo o processo civilizatório do seu país. Mas para completar esta cena, quero lembrar a vocês que a Marisa Monte gravou um belo CD e o Arnaldo Antunes entrou com a voz dele, citando o fragmento do Primo Basílio. Nas quase 7.000 páginas da obra completa do Eça de Queiroz, que são 4 volumes, e este volume é a fotobiografia do Eça de Queiroz, nós temos este fragmento de uma maneira muito interessante. No início do 6º capítulo do Primo Basílio, diz assim, acho que muita gente vai se surpreender porque não sabia que o fragmento é do Eça de Queiroz. Não é da Marisa Monte, não é também do Arnaldo Antunes. E Luísa, suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades e o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho tépido. Sentia um acréscimo de estima por si mesma e parecia-lhe que entrava, enfim, numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu encanto diferente. Cada passo conduzia a um êxtase e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações. É um momento em que Eça de Queiroz critica duramente o romantismo.
E a personagem que vai fazer esse papel é Luísa. De modo que neste momento a gastronomia, a literatura atinge seu ponto máximo com uma das obras mais belas da língua portuguesa, o Primo Basílio. Mas em toda a obra desse escritor, principalmente nos Maias, que é a obra-prima do escritor, a gente encontra a culinária completa de Portugal. Ok, estamos aqui para preparar uma receita de bacalhau que vai ser desse programa que a gente vai estar homenageando o Eça de Queiroz, o escritor que de repente escreveu muita coisa relacionada à gastronomia. A maioria de suas obras sempre tinham citações referenciando a vários pratos portugueses, né? E um deles, claro, não poderia deixar de ser o bacalhau. E esse prato que eu estou fazendo em homenagem a Eça de Queiroz é o bacalhau com batatas ao murro. Seria uma versão que eu elaborei com ingredientes, vários ingredientes que ele parecia gostar muito, porque ele citava e realmente elogiava muitos pratos, né, feitos com bacalhau acebolado e com as batatas a murro. Então esse bacalhau você vai precisar de 2 postas de bacalhau dessalgado, né, você dá uma cozida no bacalhau, depois você vai tirar ele em lascas, você pega o lombo e vai praticamente, né, tirar ele as lascas do bacalhau, para então dar uma tostada, certo? Para a gente continuar o preparo do prato, né? As batatas, por vez, você vai colocá-las com casca no forno e vai assar no forno até dourar, né, dos 2 lados, entendeu? E deixa ela sempre com casca, porque é ela que você vai usar apertando, pressionando, que é o tal da batata ao murro. A gente vai estar usando a cebola fatiada, né, em fatias finas, em rodelas, que a gente vai estar refogando ela e deixando ela bem amolecida e tostada. A salsinha picadinha, as batatas, né? E aqui eu vou estar finalizando com um pouco de couve fatiada fina e frita, né, por imersão. Isso para finalização do prato. Né, o bacalhau, como mencionei, né, as postas de bacalhau em lascas, e também o pimentão. No caso, estou usando pimentão vermelho e amarelo. Tá? A gente pode também estar usando verde, o amarelo ou o vermelho. Bom, depois de preparado, né, os ingredientes, refogado a cebola, refogado o bacalhau, a gente vai montar o prato. O prato eu vou usar um aro de inox, né, para a gente estar montando. Vamos começar com a cebola, tá, que a gente deu uma leve fritada nela até ela dourar, tá? Então você começa com a cebola pressionando sempre no centro do aro, tá? Para ela formar essa caminha aqui que a gente vai querer, para depois estar desenformando as camadas todas exatas aqui. Então, uma vez pressionada a cebola, você parte agora para o extrato de bacalhau, tá? A gente vai então fazer uma camada de bacalhau, certo? Esse bacalhau já foi levemente tostado ali, porque ele já é cozido, então não precisa secar muito, né? Então, uma vez feita uma camada de bacalhau, a gente parte agora para o pimentão. Pressiona sempre cada camada que você fizer, correto? Para ficar bem compacto, porque na hora de desenformar ele sai mais fácil. Outra camada de bacalhau. Bom, vocês devem ter percebido, eu não mencionei, mas que eu fritei um pouco de alho também para adicionar, né, nesse bacalhau, para dar um gosto a mais, né? O alho sempre vai muito bem com o bacalhau. Então agora a gente vai finalizar com a outra camada de pimentão. Sempre pressionando bem, tá?
No caso, como eu quero fazer uma montagem única no centro do prato, eu vou ter que colocar batata. Já estudei uma forma de colocar essa batata. Eu vou cortar aqui um disco no centro, só cortar esse primeiro pimentão, para a gente colocar a batata no centro do prato. O que vai acontecer agora? A gente pode pegar a batata, que já está devidamente assada, e aí você vai fazer essa pressão, que é a história do murro, né? Você vai quebrar ela aqui, sem espatifar muito, só quebrando levemente e situando ela aqui onde você fez esse buraquinho, correto? Então agora já é momento que você pode desenformar. Pressiona bem, tá? E vai puxando o aro devagar. Correto? E você tem as camadas todas, começando pela cebola, bacalhau, pimentão, né? Alternadamente. Aí a gente vai partir para a finalização. Como finalização, eu resolvi fazer uma redução de pimentão amarelo. Passei na centrífuga, reduzi, né, até ele ficar cremoso, tá? Porque isso você vai poder brincar de poder fazer uma finalizaçãozinha. Vamos começar com azeite aqui, tá? O azeite é sempre bem-vindo com bacalhau e nesse prato, então, realmente vai estar... Funciona perfeitamente. Pega um palito, quebra ao meio, né, para não ficar muito fina a ponta, e você pode fazer uns desenhos com essa redução, tá? E aí a gente tem a couve que eu fiz, né, frita por imersão, que ela tá parecendo um cabelinho, né? Ficou interessante a textura dela e a crocância, entendeu? E a gente pode estar aqui finalizando só com um pouquinho, no caso de salsinha picadinha, tá? Para dar um toque no prato final aqui. Então é só degustar. E agora você pode realmente abrir um bom vinho, no caso português também, para homenagear, né, o próprio escritor, Eça de Queiroz, que sempre gostou de uma boa mesa, e então eu acho que essa homenagem é mais do que bem-vinda, né? Não só lembrando, né, dos livros, tantos livros famosos que foram realmente já muito difundidos, e não custa realmente lembrar dessa associação com a gastronomia, que sempre esteve presente em suas obras.